Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. O Espírito de Deus me trouxe aqui para profetizar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou imagina, segundo a obediência e a fé que opera em você. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder meditando, estudando no livro do Evangelho de Mateus. Nós estamos chegando mais uma parte do capítulo de número 27. E desde já eu quero te dizer, ovelha fiel e leal, é um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal, para junto nós aprendermos da santa e poderosa palavra de Deus, do versículo 51 ao 56, que diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam se sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Diga glória a Deus. Essa palavra ela é tão forte e profunda, porque o Senhor Jesus, quando entrega o seu espírito a Deus, um fenômeno espiritual acontece e significativo. Que fenômeno era esse, pastor? O véu do templo se rasgou, representando que Jesus agora ele era o caminho. Não mais o templo, não a representação daquilo que se fazia pela lei de Moisés, mas significava que, através de Jesus, Deus ele iria ouvir as nossas orações, as nossas súplicas e as nossas petições. E diz a palavra do Senhor que as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram, e os santos que dormiam foram ressuscitados para a glória, juntamente com o Senhor Jesus. Aí eu me lembro daquela palavra que está no livro de Oséias, capítulo 13, verso 14. Contudo, eu mesmo redimirei de poder do Seol da sepultura e resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos? Onde estão, ó morte, os teus castigos? O mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que eu agirei sem compaixão e nem misericórdia. Com quem ele estava falando, pastor? Ele estava falando a respeito da morte. O seu sacrifício na cruz iria nos proporcionar a vitória da morte em Cristo Jesus. E por isso que os sepulcros se abriram e os santos que dormiram no Senhor, em obediência, os profetas e todos aqueles que viveram até aquele tempo, eles foram redimidos da morte. E diz a palavra do Senhor que não só isso, eles entraram dentro da cidade e apareceram dentro da cidade santa por muitos. Aquele fenômeno aconteceu juntamente acompanhado de um terremoto. E aquele terremoto, diz a palavra do Senhor, que trouxe grande temor para toda Jerusalém, para todos aqueles que ouviram aquela história, estavam passando por aquilo, e principalmente pelo centurião que viu o martírio e talvez até participou das chicotadas, deu ordem. E diz a palavra do Senhor que quando ele viu tudo aquilo acontecer, ele disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aqui nós começamos a entender que nós temos um tempo para buscar o Senhor, nós temos um tempo para nos redimir do nosso pecado, mas vai chegar um momento que já não vai dar mais tempo. Diga glória a Deus. Aí eu me lembro daquela palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O centurião, meu Deus, o que passava no coração dele, na mente dele? Meu Deus, nós espancamos, nós ridicularizamos, nós fazemos o Filho de Deus carregar uma cruz. E verdadeiramente, quando ele viu o terremoto, quando ele viu os santos ressuscitarem dos mortos, ele entendeu que aquele era o Filho de Deus. Todos nós temos o nosso momento para nós pararmos e refletirmos: será que eu estou fazendo a vontade de Deus nas minhas atitudes? Será que a minha vida está agradando ao Senhor? E diz a palavra do Senhor que eles reconheceram tarde, porque o Senhor já tinha morrido. Nós não podemos chorar pelo leite derramado. E diz a palavra do Senhor que ele se arrependeu e disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Eles estavam zombando do Senhor Jesus, colocaram uma capa escarlata, colocaram coroa de espinhos, chicotearam, dizendo: desce dessa cruz, Filho de Deus.
Mas verdadeiramente, quando o terremoto veio, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Não deixe o terremoto acontecer na tua vida. Não deixe você perder aquilo que Deus te deu para você reconhecer que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador. E diz a palavra do Senhor que enquanto os discípulos fugiam, as mulheres estavam de longe olhando o sofrimento do Senhor Jesus. Muitas e muitas das vezes as mulheres, elas são muito mais fortes do que nós homens. Elas têm muito mais sabedoria, discernimento espiritual para as coisas. E essa passagem mostra tudo isso. As mulheres que foram abençoadas por Jesus, que receberam bênção, orientações, amor do Senhor, elas não abandonaram o Senhor. Elas ficaram de longe, sim, porque elas não podiam chegar perto, mas elas estavam aos pés do Senhor. Que a gente possa tomar o exemplo dessas mulheres, e ainda que seja com pouca força, ainda que nós não possamos fazer muito para o reino de Deus, que a gente nunca abandone o Senhor, os seus princípios e aquilo que Ele nos ensinou. Com a força dessa palavra, nós iremos unir a nossa fé e buscarmos a presença daquele que tudo pode. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que grande dia glorioso, Pai, que aconteceu em Jerusalém naquele dia. Meu Deus, trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde, o véu do templo rasgado, mortos ressuscitando e andando pela cidade, Senhor, para mostrar que o Senhor era o Rei dos reis, era o Salvador. E aquele centurião, meu Deus, se entristeceu porque ele tinha participado de tudo aquilo. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que aqueles que se envergonhar do Senhor diante dos homens, o Senhor se envergonhará dele diante do Teu Pai que está no céu. Ó Senhor, que a gente possa ser como aquelas mulheres. Ainda, meu Deus e meu Pai, não podendo fazer muito, elas nunca Te abandonaram. Elas estiveram do Teu lado, Senhor. Assim que a gente possa estar do Seu lado, não só hoje, mas para todo sempre na nossa vida. Abençoa, Pai, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E assim, Pai, nos abençoe de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a mão na sua cabeça e seja abençoado em nome de Jesus. Essa foi a nossa palavra de poder de hoje. Você gostou? Se sentiu abençoado? Me faz um favor, quer ser um missionário, quer abençoar a obra de Deus? Compartilhe com todos os teus contatos, nos grupos onde você pode compartilhar e nos ajude a evangelizar. Eu faço um trabalho social na nossa cidade há mais de 7 anos. Um trabalho de doação de cesta, de alimento, de abençoar vidas. Como é que eu faço, pastor, para me abençoar o seu ministério, para lhe ajudar o senhor a visitar mais, o senhor trabalhar menos de Uber, né? Como é que eu faço para me ser um ajudador da obra? Nós temos o nosso Pix, que é o 91 999 24 90 08. Preste atenção. Esse número é o número do Pix, também é o número do WhatsApp. Quando você fizer a sua oferta, vai aparecer lá, Jonathan Moacir Silva, Bahia, Banco Digital PicPay. Você faz a sua oferta, depois você manda o seu comprovante nesse mesmo número e você vai mandar 5 nomes ou 5 causas. É uma forma de gratidão por você estar ofertando e ajudando nesse ministério. Como é que eu faço, pastor? Você manda o seu nome, a sua causa, pode ser causa na justiça, nome de parentes, e eu estarei colocando no meu caderno de oração e mergulhando também no óleo ungido. Amém? Que Deus te abençoe, um abraço, fica na paz do Senhor, não se esqueça, seja fiel ao Senhor e Ele será fiel com você. Um abraço.